Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Resolvendo a Redação. E hoje, resolvendo mais um tema do Enem, aí um tema, em suma, super atual, bem falado, biopirataria no Brasil. Vamos lá, gente, vamos começar? Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a gente vai ver nesse vídeo aqui, né, a estrutura lógica de 15 frases que eu dou sempre para os meus alunos, com a qual a gente trabalha e com a qual a gente pode resolver qualquer tema. Mas antes de entender essa estrutura, eu quero mostrar para vocês a teoria dos 4 elementos essenciais. Esses 4 elementos são como Lego, pecinhas com os quais a gente vai montar a nossa redação. Primeira coisa que a gente tem que entender para compreender de fato a teoria dos 4 elementos essenciais é que todo o tema do Enem é sempre um problema brasileiro que eles dão para a gente resolver. Mas esse problema não existe no nada. E a gente vai precisar investigar o que desse problema? Algo que vem antes dele e que causa esse problema. As causas desse problema. Lembra que a gente sempre tem que oferecer uma proposta de intervenção, né, para o problema que é dado. E a gente não vai jamais poder oferecer uma boa proposta se a gente não souber as causas. Né? A minha amiga está chateada, tá, e aí? Que solução que eu posso dar para esse estado da minha amiga? Emprestar dinheiro para ela? Isso vai dar certo se a causa da tristeza dela for ela ter sido mandada embora do trabalho, né, tá sem dinheiro. Mas se ela brigou com o namorado, se essa foi a causa dela estar agora triste, não vai adiantar nada você, né, oferecer dinheiro, tá entendendo? Você vai ter que oferecer conselho, um ombro amigo, etc. Então, mesma coisa nos problemas que caem no Enem. A gente precisa primeiro estudar as causas desse problema. E a gente vai dar uma proposta, vai oferecer a proposta de intervenção, vai dar uma solução. Notem que no quadrinho aqui eu estou fazendo a solução apontar para as causas, porque é exatamente isso. A solução, ela só é uma solução do problema porque ela ataca as causas. Então, se a minha amiga, a causa dela está triste, é ter sido mandada embora do emprego, uma solução possível é eu emprestar dinheiro para ela. Se a causa dela estar triste é ter brigado com o namorado, eu posso apresentar um outro garoto para ela, né? Em suma, estou brincando, eu posso oferecer o ombro, tá entendendo? Consolá-la, tá entendendo? Em suma, cada solução é solução específica para aquela causa que a gente identificou. E uma vez que a gente ataque as causas do problema, a gente vai conseguir fazer com que esse problema suma e no lugar dele apareça o bem. O bem é o quê? O bem é o contrário do problema. O problema é a situação atual que precisa ser consertada. O bem é a situação ideal, virtual, onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, nesse tema aqui da biopirataria, qual é o problema? O problema, né, em poucas palavras, a gente pode resumir que é exploração ilegal, né, de recursos biológicos. Causas desse problema, a gente pode pensar em causas econômicas, né, o alto lucro, né, que as empresas ganham descobrindo uma substância biológica nova, né, para fazer um remédio, por exemplo, para fazer um perfume, um cosmético, ou causas administrativas também, como a dificuldade de fiscalizar, etc. São tudo causas que a gente vai tratar no desenvolvimento da nossa redação. Uma solução possível é justamente, já que é difícil fiscalizar, uma das causas é essa, criação de polos locais de fiscalização. E o bem, finalmente, vai ser a proteção do nosso patrimônio biológico. Dito isso, gente, vamos passar para a redação. Tá? Nós temos aqui a folha com as 30 frases, né? As 30 frases, as 30 linhas, né, que a gente tem direito no Enem. E notem como eu vou usar a estrutura de 15 frases para qualquer tema. Quem ainda não viu essa estrutura, não conhece, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Mas eu vou explicar aqui tudo, eu acho que vai ficar bem claro com essa aula. Eu já coloquei aqui, já numerei as frases de 1 a 15 que a gente vai precisar para fazer essa redação aqui. São sempre 15 frases, não importa qual seja o tema. E a divisão é sempre essa. As 3 primeiras frases são a introdução, como eu coloquei aqui em vermelho. As 4 frases seguintes, ou seja, as frases 4 a 7, são o parágrafo de desenvolvimento 1. As 4 frases seguintes, o parágrafo de desenvolvimento 2.
e as últimas 4 frases, a conclusão. Bom, muito bem. O que a gente vai ver no parágrafo de introdução? Atenção. No parágrafo de introdução, a gente vai tratar basicamente do elemento problema. Gente, eu não falei para vocês que todo o tema de uma redação Enem é sempre um problema? Então, nada melhor do que você começar a tua redação, ou seja, no primeiro parágrafo, você deixar claro qual é esse problema. Então, vocês vão ver que o primeiro parágrafo vai girar em torno da identificação do problema, as consequências que ele traz e a nossa tese, que é quais são as causas desse problema. Muito bem, mas as causas, a gente vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. Notem, eu sempre recomendo para os meus alunos, pensem em 2 grupos de causas, porque assim você vai tratar um grupo de causas no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo grupo de causas no segundo parágrafo de desenvolvimento. Tua redação vai ficar com 4 parágrafos, 2 parágrafos de desenvolvimento bem trabalhados. Então, vamos fazer isso. Vamos pensar aqui, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, vamos tratar do grupo de causas 1. Tá? Vai ser essa aqui a primeira frase do primeiro parágrafo de desenvolvimento. E, igualmente, da mesma forma, a gente vai falar, tá? No segundo parágrafo de desenvolvimento, aqui, ó, do segundo grupo de causas. Beleza? E, bom, o último parágrafo, né, não tem muita dúvida, né? Em suma, é a apresentação da proposta de intervenção. Tá? Então, notem, no último parágrafo, as últimas 4 frases, a gente vai começar justamente apresentando. A apresentação aqui é a apresentação da proposta de intervenção que eu vou dar. Bom, dito isso, a gente já pode completar, eu já tenho um esquema do que eu vou falar em cada parágrafo. Tá? Então, a gente pode já pensar na frase inicial, no tópico frasal de cada parágrafo. Tá? O primeiro parágrafo, olha lá, trata do quê? Do problema. Então, o que vocês vão fazer na primeira frase do parágrafo? Adivinharam? É a definição do problema, é onde eu vou dizer o que é o problema. Vamos lá, vamos completar? O problema, então, é a definição de biopirataria. Vamos lá. Biopirataria, o que eu posso escrever? É a exploração de recursos biológicos de países, né, ou comunidades tradicionais de maneira clandestina ou sem o pagamento de royalties. Uma definição perfeita. Estou dizendo exatamente o que é biopirataria. Começo com chave de ouro, está entendendo? Chave de ouro é uma metáfora ruim. Geralmente a gente usa essa metáfora para encerrar. Né? Eu começo com o pé direito, vamos dizer assim, a primeira frase da redação. Bom, qual pode ser a primeira frase do primeiro parágrafo de desenvolvimento? A gente não vai tratar do primeiro grupo de causas aqui, então é óbvio que na primeira frase do primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente vai apresentar, tá? De que causas eu vou tratar nesse parágrafo. Em primeiro lugar, analisaremos as causas econômicas. A gente não viu que a gente podia pensar em 2 grupos de causas, lá naquele esquema que eu dei? Causas econômicas da biopirataria, como o lucro, por exemplo, né? E causas administrativas, como a dificuldade de fiscalizar, por exemplo. Então, é isso que a gente vai colocar na primeira frase do primeiro parágrafo de desenvolvimento e na primeira frase do segundo. Olha lá. Em segundo lugar, analisaremos as causas administrativas. Tá? E aí, quais são elas? Tal? Calma, a gente vai falar no decorrer do parágrafo. Agora, eu estou só mostrando para vocês o esquema lógico da redação. Tá? Que assim, a gente não tem que ficar com a neura de, porra, meu Deus, eu tenho que fazer 30 linhas, tenho que escrever 30 linhas. Aí vocês imaginam a redação como um grande emaranhado de palavras e letras. Não, gente. A gente tem que pensar dividido, né? Assim, a gente tem que resolver o problema por partes. Então, vamos dividir o problema nas suas partes, que fica mais fácil resolver. A gente já viu que dá para dividir em 4 parágrafos, a introdução falando do problema, os 2 parágrafos do meio falando das causas, o parágrafo final falando da solução. Então, agora, vamos tratar de cada parágrafo, um de cada vez, beleza? Então, depois vocês vão ver como é que a gente vai falar das causas administrativas aqui dentro desse parágrafo. Tá? Por enquanto, a gente não se estressa. Vamos fazer também a primeira frase da conclusão, né? A primeira frase do 4º parágrafo.
uma proposta de intervenção para o problema da biopirataria parte do enfrentamento das causas administrativas por meio da criação de redes locais de fiscalização. Olha lá, eu elegi atacar as causas administrativas, só eu posso fazer isso, tá? A gente não é obrigado em suma, atacar todas as causas, a gente pode atacar uma só. E, em suma, eu estou dizendo já, eu estou começando o meu parágrafo dizendo o que eu pretendo fazer. Ah, mas os detalhes, Thiago, calma, a gente vai falar no decorrer do parágrafo. Agora eu só quis colocar, gente, os tópicos frasais, tá? Que cada parágrafo tem que ter a sua frase de abertura. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, introdução. Já dissemos qual é o problema, ou seja, o que é biopirataria? Ótimo. O que a gente vai falar, gente, na frase 2 da redação? Hein? A gente começa dizendo qual é o problema. Pô, a frase 2 perfeita, gente, é você falar quais são as consequências do problema, porque é óbvio, se o tema é um problema e o problema eles te dão para resolver, tá, beleza, mas por que eu quero resolver isso? Ah, pera, porque ele traz determinadas consequências que são deletérias para a sociedade, né? Pô, que são ruins para a nossa vida. Cara, então fala isso, entendeu? Isso é totalmente relevante. E atenção, muitos candidatos se debatem com aquela coisa de será que eu vou ter repertório para falar no dia da prova? Será que eu vou lembrar de um repertório relevante? Se você adotar como estratégia começar a tua redação definindo o problema e na segunda frase dando as consequências desse problema, você vai ter sempre repertório para falar. Porque, em suma, está contigo você usar as tuas palavras para definir o problema, né? E a questão de você lembrar as consequências do problema é uma coisa que, em suma, vai depender do que você viu na escola, do que você leu nos jornais, né, da tua cultura geral, digamos assim, tá entendendo? Quer dizer, você não precisa lembrar de um livro específico, de uma citação, nada disso, para fazer uma boa frase, usar um bom repertório aqui no parágrafo de introdução. Então, o que a gente pode falar de consequência, gente, do problema? Vamos ver o que eu coloquei? Ah lá. Essa prática, né, a biopirataria, acarreta prejuízo econômico para o Brasil e para as comunidades nativas, além de trazer risco de desequilíbrios ao bioma envolvido. Olha lá, estou falando de prejuízo econômico e estou falando de riscos ecológicos, beleza? Riscos ao bioma. Ou seja, dei duas consequências relevantes, dois motivos graves pelos quais a biopirataria é um problema e a gente está aqui, né, se debruçando sobre ele. Tá? Então, gente, percebam como não tem segredo para você trazer um bom repertório. É só você parar para pensar um minuto sobre a natureza do problema, e é isso que a gente está fazendo aqui no parágrafo de introdução. Por fim, a terceira frase do parágrafo de introdução é a frase que talvez seja a mais importante de toda a redação, é a tese. Muitos candidatos acham uma coisa meio mística, meio difícil de entender o que seria a tese. Gente, a tese é a tua teoria. Tua teoria sobre o quê? Sobre o problema. O tema não é um problema? Muito bem. Como você explica esse problema? A melhor forma de você explicar qualquer coisa é você dando as causas dessa coisa. Então, é exatamente isso que você vai fazer na tese. Você vai ligar o problema às suas causas. Vamos ver de que maneira eu fiz isso, gente? Olha lá. Porém, devido a causas econômicas e a causas administrativas, persiste o problema da biopirataria no Brasil. Ou seja, eu estou ligando o problema, biopirataria, aos dois grupos de causas. As causas econômicas, que a gente vai tratar agora, aqui, ó, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e as causas administrativas, que eu já estou colocando para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Gente, com isso a tua redação vai transparecer para o corretor que ela seguiu um plano, uma estrutura lógica, certo? Ela vai ter perfeita coerência, perfeita coesão. Beleza, gente? Então, vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, onde a gente vai tratar do quê? Causas econômicas. Já enunciei isso na primeira frase.
Na segunda frase, o que a gente vai falar na segunda frase? Óbvio, a gente só falou causas econômicas. Tá, mas beleza. Quais são essas causas econômicas? Eu tenho que dizer isso agora na segunda frase, ou seja, eu vou listar de que causas são essas, de que causas eu estou falando. Então, vamos ver o que eu falei? Olha lá. São elas, né? Ou seja, são essas causas econômicas são, 2 pontos, a corrida para o registro de novas patentes e os altos lucros derivados destas, tá? Que é exatamente isso que impulsiona as empresas, né, que vêm explorar, né, recursos aqui no Brasil, certo? Na Amazônia, no Cerrado, tá entendendo? Atrás de substâncias novas, né? Às vezes substâncias encontradas em plantas aqui do Brasil ou em sapos, em insetos, em espécies aqui também que só se encontram no Brasil, certo? Eles vêm por causa de quê? Doidos para registrar uma patente de um produto novo, né? Ser o primeiro a registrar e, que isso daí dá, né? Dá a remuneração é alta, traz muito lucro. Bom, terceira frase do parágrafo, beleza? Já falei de que causas eu vou tratar nesse parágrafo. Bom, mas muito bem. Eu tenho que trazer uma prova do que eu estou dizendo. Uma prova, um exemplo, uma estatística, uma citação de um pesquisador sobre o tema, algum documento retirado da vida real que comprove o que eu estou falando. Olha, não, ele não está viajando, tem isso mesmo lá. Empresas correndo atrás de registrar patentes, ou seja, essas causas que eu estou listando aqui. Na segunda frase do parágrafo, eu vou agora provar na terceira frase. Então, vamos lá. No caso aqui, eu estou dando um exemplo retirado de notícia, tá, gente? De jornal, que é um caso que talvez o pessoal lá da região norte aqui conheça. Bom, e se vocês não conhecem, ótimo. Guardem esse repertório que eu estou dando para vocês, que isso pode ser muito útil caso caia este tema ou outro tema semelhante, tá? Vamos ver o repertório, qual é? Por exemplo, a japonesa Asahi Foods patenteou, ou seja, eles registraram a marca, o nome cupuaçu. Olha só, cupuaçu, na fruta nossa aqui, veio a empresa japonesa no Brasil, descobriu que não estava registrado, foi lá correndo e registrou uma patente. Com isso, olha lá, eles obrigaram produtores brasileiros a suspender as exportações do fruto ou a pagar royalties, ou seja, direito de utilização desse nome a essa empresa. Ou seja, né, um exportador brasileiro, gente, olha que ridículo, se quiser vender cupuaçu, tem que pagar direito de uso do nome cupuaçu a uma empresa japonesa. Não é bonitinho? Não é uma gracinha? Tá entendendo? É o que eles fizeram. Então, isso é um caso, é um exemplo, tá? Dessa causa que eu estou tratando nesse parágrafo. Um exemplo de como as empresas se tornam biopiratas, vamos dizer assim, na corrida para o registro de novos produtos, novas patentes. Beleza? Bom, isso tudo que eu estou falando aqui, todo esse molho, toda essa explicação, a gente tem um lugar também para colocar isso na redação. E esse lugar é a quarta e última frase do parágrafo de desenvolvimento, que é o que eu mando meus alunos, onde eu mando meus alunos colocarem uma explicação, tá? Uma explicação, gente, com as suas palavras, tá? Tiago, o que eu vou explicar nessa quarta frase do parágrafo? Você vai explicar a relação entre a causa que você está apontando aqui, ó, eu estou falando aqui das patentes, tal, beleza, e o problema, biopirataria. Você é que vai ligar uma coisa a outra. Afinal, gente, foi tese tua, né? Falar, né? Olha lá, a tese lá, frase 3 da redação, a frase 3 aqui, ó. Não foi a gente que escolheu falar de causas econômicas e causas administrativas? Cabe a você agora provar e explicar. A prova está aqui, ó, na terceira frase do parágrafo de desenvolvimento. A explicação está na quarta frase. A corrida para registrar uma nova substância e, assim, lucrar com patentes tem levado muitas empresas à prospecção ilegal de recursos vegetais ou animais, principalmente na Amazônia. Acabou, uma explicação tranquila, tá entendendo? Com as tuas palavras, no caso aqui, com as minhas palavras, mas, em suma, sem segredo nenhum. Fiz tudo que um bom parágrafo de desenvolvimento precisa fazer. Listei as causas, comprovei,
trouxe um documento, uma prova dessas causas e expliquei com as minhas palavras. Muito bem, podemos ir para o próximo parágrafo de desenvolvimento, onde a gente vai tratar, já colocamos aqui, das causas administrativas. E adivinhem só, gente, a estrutura desse parágrafo é idêntica à do primeiro parágrafo de desenvolvimento, nem poderia ser diferente. Eu vou tratar de outro grupo de causas, mas a estrutura de frase, gente, é a mesma. Eu vou listar de quais frases eu estou falando, eu vou dar um exemplo, uma estatística, uma prova qualquer disso, e, por fim, eu vou dar a minha explicação, beleza? Então, gente, os dois parágrafos de desenvolvimento, em qualquer parágrafo de desenvolvimento de qualquer tema, Enem, vai ter essa mesma estrutura, tá? Sempre as mesmas 4 frases. Tá? A primeira vez que você está usando isso, você pode achar um pouco estranho, mas depois de 2, 3 redações praticando, tá entendendo? Isso aí entra no meu sangue. Meus alunos, isso é uma das razões pelas quais meus alunos terminam com tranquilidade em menos de 1 hora a redação, certo? Porque é sempre a mesma estrutura, entendeu? Então, assim, você consegue fazer qualquer tema, tá entendendo? Muito rapidamente. Então, vamos lá. Causas administrativas. Que causas são essas? Vamos dar a lista delas. Vamos ver? Causas administrativas, frase seguinte, são elas a extensão territorial do Brasil, a consequente dificuldade de fiscalizar e a excessiva centralidade dos órgãos fiscalizadores, né? São órgãos fiscalizadores federais, né? Como a Polícia Federal, o IBAMA, né? O cérebro deles está lá em Brasília, mas o problema está acontecendo lá na ponta, lá no meio da mata, lá da Amazônia. Será que não seria mais legal ter órgãos de fiscalização locais também? Esse é o questionamento que eu coloco aqui na minha redação. Beleza? Bom, tem que trazer agora uma prova do que eu estou falando na frase seguinte, da mesma forma que eu fiz no primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que eu posso falar aqui, gente? Vamos ver? Iniciativas repressoras como a linha verde do IBAMA para denúncias de tráfico de espécies silvestres são ainda insuficientes para garantir a incolumidade do nosso biopatrimônio, ou seja, eu estou trazendo aqui um repertório, anotem esse repertório, que pode ser útil para vocês, caso caia este tema ou um outro tema parecido, tá? Mostrando que existem iniciativas, né? Linha Verde, né? Do IBAMA, para combater, né? Biopirataria, para receber denúncias, mas eu estou falando, olha, é insuficiente ainda, tá? Eu trago o repertório, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando que ele é insuficiente, beleza? E, por fim, a minha explicação. Última frase do parágrafo de desenvolvimento, a explicação. Vamos ver de que forma eu fiz. A extensão da Amazônia e os escassos contingentes de fiscalização, né? Contingente é o pessoal, né? O número de fiscais, né? Que tem para fiscalizar. Em órgãos como IBAMA e Polícia Federal, dificultam as atividades de fiscalização do tráfico biológico. Ou seja, expliquei com as minhas palavras de que maneira justamente a causa que eu estou trazendo nesse parágrafo, as causas administrativas, né, acabam, né, contribuindo para o problema da biopirataria lá. A ineficiência, vamos dizer assim, da fiscalização. Por fim, último parágrafo, a conclusão, onde eu vou trazer minha proposta. Já escrevia lá a primeira frase, que é só uma frase que, né, só encabeçando o parágrafo, dizendo o que eu pretendo fazer. Olha lá, criação de redes locais de fiscalização. Bom, mas agora que eu vou explicar em detalhes o que eu quero dizer com isso. Vamos lá. Então, a segunda frase do parágrafo de desenvolvimento, gente, a segunda frase do parágrafo de conclusão, é onde eu vou trazer 2 elementos que não podem faltar em nenhuma proposta de intervenção, que são o agente e a ação. E na terceira frase, tá? Na terceira frase do parágrafo de conclusão, ou seja, que é a 14ª frase, né, da redação como um todo, eu vou trazer os outros 2 elementos, meio e efeito. Gente, qualquer proposta de intervenção não pode deixar de ter esses 4 elementos e mais um detalhamento. O agente, que é quem vai fazer, quem é responsável pela proposta, por realizar a proposta. A ação, que é o que será feito. O meio, que é
como a gente pretende fazer, que recursos serão usados, e o efeito que é o efeito que eu pretendo atingir, além de dar um detalhamento. Vamos ver de que maneira eu fiz isso, gente? Segunda frase do parágrafo, agente e a ação. Olha lá, vamos ver o que eu escrevi. Órgãos repressores da biopirataria, como, por exemplo, IBAMA e Polícia Federal, deverão criar polos locais de fiscalização nas próprias comunidades que sofrem com a biopirataria. Olha lá, gente. Eu dei, nessa frase aqui, o agente da minha proposta, ou seja, esses órgãos repressores, eu dei um detalhamento, tá? O Enem pede sempre um detalhamento, e aí eu recomendo a meus alunos, para o detalhamento, deem exemplos. É um excelente detalhamento e fácil. Tá? Você pode dar exemplo ou do agente, ou da ação, ou do meio. Aqui eu escolhi dar do agente. Olha lá. Por exemplo, o IBAMA e a Polícia Federal. Beleza, já fiz o meu detalhamento. Terceiro elemento que não pode faltar, olha lá, a ação. Falei qual é a ação. Criar polos locais de fiscalização nas comunidades. Beleza. Vou dar agora o meio e o efeito na terceira frase do parágrafo. Vamos ver o que eu fiz, gente? Isto será realizado por meio da disponibilização de equipamentos de gravação a associações de moradores, tendo por fim desestimular, pelo aumento dos riscos, exploradores clandestinos. Ou seja, vamos trabalhar em conjunto com as comunidades locais para trazer essas comunidades locais para ajudar a fiscalização, filmando, por exemplo, tendo uma atividade ilegal. E isso, com certeza, vai aumentar o risco dos exploradores clandestinos e fazer com que eles piquem a mula, vazem, ralem peito, se mandem, que é o nosso objetivo aqui. Gente, por fim, fizemos tudo, apresentamos o problema no primeiro parágrafo, tratamos dos dois grupos de causa desse problema no parágrafo de desenvolvimento 1 e no parágrafo de desenvolvimento 2 e redigimos uma proposta de intervenção completa aqui nessas 3 frases do parágrafo de conclusão. Falta uma coisa só, que é dar o fecho para a nossa redação. E esse fecho a gente faz com o quarto e último elemento essencial que a gente viu lá no início da aula, o bem, que é o quê? Lembrando, o bem é o contrário do problema. O bem é a situação futura, virtual, ideal, onde a gente pretende chegar com a nossa proposta, certo? E qual é esse bem, gente? Muito claro, muito fácil. Com semelhantes medidas, o país estaria protegendo melhor seu patrimônio biológico, a proteção do patrimônio biológico, ao mesmo tempo aumentaria a consciência das comunidades nativas quanto a seus direitos e responsabilidades. Tá? Com isso, gente, a gente tem uma redação completa, tá? Com desenvolvimento completo do tema, competência 2, em dois grandes grupos de causa, coerente, coesa e com uma excelente proposta de intervenção. Espero que todos vocês tenham gostado aqui do desenvolvimento. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem um link para a minha comunidade, grupo lá do Telegram, grupo gratuito, você pode entrar, onde eu estou disponibilizando essa redação que você está vendo aqui. Agradeço se você gostou, peço que dê um like aqui, isso é muito importante para o nosso canal, e deixe também a tua pergunta, a tua dúvida aqui nos comentários. Isso também contribui muito para o nosso canal e vai contribuir para levar esse conteúdo gratuito para outros candidatos. Beleza, gente? Até a próxima!